Dízimo está acabando no Brasil. Pessoas estão acordando e estão negando o dízimo. Ofertam, fazem contribuições, mas o dízimo está acabando. Diversos pastores estão vindo na mídia tentando explicar o dízimo onde não tem no Novo Testamento. Olá, tudo bem? Apóstolo Charles, eu vou passar um estudo para vocês bem aprofundado a respeito do dízimo. No momento não tem como fazer estudo porque leva bastante tempo, certo? Estou fazendo faculdade, meu trabalho é muito puxado também, aí eu tô meio, tô sem tempo, certo? Mas vamos lá. Como é o dízimo que era feito depois da ressurreição de Cristo? Depois que Cristo ressuscitou, depois que os apóstolos fundaram as igrejas, pregavam em várias igrejas, faziam um grande trabalho e abriam obras em várias igrejas que a Bíblia conta. Eram dízimo voluntariamente, certo? E aonde é que nós achamos dízimo voluntariamente? Jacó, ele fez um voto com Deus voluntariamente. Tudo que Deus me der, certamente vos darei o dízimo. Mas antes de Jacó, tinha Abraão. Abraão, ele dava o dízimo. A Bíblia não diz quantas. A Bíblia relata uma vez, mas não diz a quantas vezes, certo? E existia o sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque, ele era sacerdote, então ele não recebia só o dízimo de Abraão, recebia o dízimo de várias pessoas. E naquela época não era lei. A lei passou a existir depois de 450 anos. Antes de 450 anos, o dízimo era voluntário, não era lei. Entendeu? O sábado, que é falado como o sétimo dia, não era lei. Passou a ser lei depois de 450 anos que o povo saiu do Egito, se tornou lei para os judeus, para a igreja não. O dízimo, ele era voluntário, então a nação de Israel, ela trouxe o dízimo, ela adotou o dízimo como lei. O dízimo já existia, ok? E no Novo Testamento, em Hebreus, fala sobre os homens da fé, os heróis da fé. E fala, pela fé, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, ok? Se você for se aprofundar no dízimo, se você for pesquisar no Google, entendeu? Ou em alguma rede social, entendeu? Séria, você vai ver que o dízimo, como animais e frutas, legumes, eram muitas das vezes trocados por dinheiro para doar para o templo de Levi. Por quê? Porque senão ia se estragar, entendeu? E quando se era muito, se doava para as pessoas que tinham necessidade, por caso de não estragar. Então, com aquele papo furado, mas dízimo naquela época era legume, era verdura, era animais, com certeza era, porque era o que eles produziam, entendeu? Mas eles trocavam por dinheiro, se você for ler a Bíblia profundamente, entendeu? E deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe por que muitas igrejas estão fechando? Não é porque o pastor ou a pastora não é de Deus, não. É porque tem que pagar luz, tem que pagar aluguel, tem que pagar manutenção, tem que pagar reforma, tem que pagar equipamento de som. E tudo isso não se paga com verdura e não se paga com legume. Tu sabe qual é o problema que está acontecendo? É porque muitos falsos profetas estão se aproveitando disso. E por causa dessa situação, o ateu, ele generaliza todos, entendeu? Todos. Por exemplo, fogueira de Santa de Israel existe na Bíblia? Não existe. Feijão que vale 1 milhão. Existe isso na Bíblia? Não existe. Ou seja, eles estão se aproveitando dessa situação. E como eles são bispos, são pastores, são apóstolos, aí queima, envergonha, suja a imagem de uma pessoa que segue a Deus de verdade. Amém? Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você se dedica o dia todo a uma coisa, você tem que você tem que ganhar dinheiro, porque você tem conta, você tem família. Não é verdade? Entendeu? Por exemplo, eu sou apóstolo, eu trabalho particular, eu não vivo na igreja direto. Por quê? Porque a igreja não tem condição de me sustentar. Então eu trabalho. Por que eu trabalho? Para não ficar pesado para os irmãos nem para a igreja. Mas por que eu faço isso? Entendeu? Porque eu quero ter um conforto, eu quero ter meu sustento. Entendeu? Então, se alguém dizer assim, tu não é apóstolo, não passa o dia todo. Eu não sou sustentado pela igreja. Entendeu? Eu não sou sustentado pela igreja. Então, aqueles que passam o dia todo, a vida toda se dedicando ao trabalho do Senhor, é justo. Sabe por quê? Porque eles fizeram uma faculdade, eles fizeram teologia, 4 anos de teologia, bacharel em teologia, 4 anos. Entendeu? Fora, eles estudam psicanálise, psicológico, aconselhamento de família. Praticamente, ele é um conselheiro, um psicólogo, um médico. Então, eles estudaram, gastaram tempo, gastaram dinheiro. Para mim, eu acho que não há nenhum problema. A Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário, certo? Aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Então é só isso que eu tenho para falar para os irmãos. Que Deus lhe abençoe. Desculpa se o vídeo foi muito grande, mas eu tive que passar isso para você. Um abraço.